A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Olá, boa tarde, Zósimo. Boa tarde, Vanise Lemos. Seja bem-vinda para mais uma apresentação do Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras na TV Nestante. É um prazer, Zósimo, fazer parte de mais um Chá das 5. E quais são as novidades que você traz hoje aí para começar? Bom, nós vamos agora para os informes da APL. A Academia Piauiense de Letras recebeu ontem, 16 de junho, o certificado de habilitação do CIEC 2021. Com isso, a APL está habilitada a captar recursos junto à iniciativa privada, através do Sistema de Incentivo à Cultura. A Academia aprovou um projeto no valor de R$50 mil para desenvolver suas atividades este ano. O certificado foi recebido pelo presidente da APL, acadêmico Magno Pires, representando a entidade. O médico e acadêmico Luiz Ayrton Santos Júnior, ocupante da cadeira 16 da Academia Piauiense de Letras, toma posse hoje, 17 de junho, na Academia Brasileira de Mastologia. A sessão solene virtual de posse do novo membro da ABM marcará também a inauguração da entidade. O ato será transmitido pelo canal da Academia Brasileira de Mastologia no YouTube a partir das 20 horas. A palestra inaugural, com o tema Civilidade e Etiqueta Social para o Médico em Formação, será proferida pela jornalista Glória Calil. Boa tarde, estamos iniciando mais um Chá das 5, programa da Academia Piauiense de Letras na TV Nestante. Bom, e agora vamos falar sobre a entrevistada graduada em letras, com mestrado em teoria literária, doutorado em letras e pós-doutorado em literaturas africanas de língua portuguesa. Ela é também uma das estudiosas da literatura de autoria feminina. Estamos falando da pesquisadora Algemira de Macedo Mendes, professora da Universidade Estadual do Piauí. Ela é a nossa convidada para o chá de hoje. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la hoje aqui no programa da APL. E eu começo, professora, perguntando, na sua visão, qual é o cenário da presença da mulher na literatura piauiense? Pois bem, primeiramente quero agradecer o convite da Vanise, do nosso presidente, Zósimo. É um prazer colaborar, falar sobre essas nossas pesquisas, né? E a academia sempre nos apoiou no sentido de nos lançamentos, inclusive quando a gente começou ainda nos inícios dos anos 2000. Isso me faz com que eu tenha sempre esse apreço e esse carinho, e
e gosto muito, sim, e valorizo muito esse trabalho que é feito hoje na academia, que a academia não como esse espaço que você vê lá, é um espaço vivo, né? Não como espaço do ostracismo, mas como espaço vivo, né? Um espaço onde a cultura ela ferve, a literatura pulsa, e isso é que nos encanta no trabalho dos acadêmicos, né? E agora com a presidência desse ilustre, né, jornalista, professor, amigo, ex-aluno, e assim, eu me sinto muito honrada em ter passado um pouco da sua história. Saber que pude contribuir, nem que seja com uma partícula menor, a invisível, mas isso para mim me deixa muito contente, tá? Eu sou Zózima. Obrigada. E como dizia o autor do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, muita coisa ficou de essencial nessa nossa convivência lá na Universidade Estadual do Piauí, onde eu fiz o curso de Letras, que na época tinha sua coordenação. Então, professora, eu retomo aqui a pergunta da nossa querida Vanise Lemes, e lhe pergunto o que a senhora destaca no cenário da literatura piauiense com a presença da mulher, a voz feminina, né, nesse cenário. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de pontuar algumas questões. Como que eu comecei a estudar a literatura piauiense, as escritoras piauienses, quando, em 1999, eu iniciei o curso de mestrado e fui apresentada a uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, a Luzilar Gonçalves, que é escritora também, que era minha orientadora de mestrado, e ela sugeriu, por que você não trabalha as escritoras piauienses? Aí eu já era formada, já era professora da UESP, e a gente não tinha essa prática de estudar a autoras piauienses, sim autores piauienses. Então, nos livros que eu pesquisei na época, o apontamento biográfico do Moceu Chaves, o Vultos Históricos, Vultos Piauienses, do Clodoaldo Freitas, os Companhias de Herculano Moraes, e outros livros de história da literatura. Então, assim, nós encontramos o quê? No Herculano Moraes, primeiro no Moceu Chaves, nós encontramos apenas 2 escritoras. No Clodoaldo Freitas, nós encontramos uma escritora. E aí eu digo, nossa, no Piauí tem escritora sim, porque não é possível que outros estados tenham apresentando escritoras, e foi aí que eu me deparei com a surpresa da Amélia Bevilacqua, né, que é uma escritora que viveu não só nasceu em Jaromênia, mas viveu no Maranhão, viveu em Pernambuco, e ela era uma escritora que tinha tem mais de 20 obras publicadas, e apenas 3 linhas falando sobre ela. Então, foi a partir daí que eu comecei esse trabalho de fazer esse rastreamento da escrita de mulheres piauienses, que culminou depois na minha dissertação sobre a imagem da mulher através da vida, a imagem da mulher na obra de Amélia Bevilacqua, onde eu analisei o romance dela, através da vida, angústia e festa. Mas, assim, a gente conseguiu esses livros na maior dificuldade, porque são livros esgotados. Ainda hoje, quase 20 anos depois, continuam esgotados, e a gente teve acesso no novo setor de obras raras, na Biblioteca Nacional, na Biblioteca de Recife, no arquivo aqui, com muita luta, porque não era cedido. Enfim, foi uma luta, sim, um trabalho meio que de garimpagem. E juntando esse material, para ser mais rápida, em 2009, quando eu já tenho terminado, eu defendi minha tese, minha dissertação de mestrado em 2000, e quando foi 2001, né, quando foi 2009, qual foi a surpresa que nós encontramos? Cada vez que ia pesquisar sobre a Amélia, encontrava outras escritoras, Luísa Amélia, e aí já via a Lilizinha Castelo Branco, ali Castelo Branco, já via Nerina, já via Vina Gameira, já via várias outras escritoras. E uma série. Então, nós pensamos já em um projeto já ampliado,
juntamente com a Marleide, que a Marleide Lins tem sido uma parceira nessa jornada, uma escritora contemporânea, atualíssima, e que a gente está, inclusive, no momento, fazendo uma orientação de uma dissertação sobre ela, e organizamos essa antologia que conseguimos constatar, elencar 47 escritoras. Então, no espaço de 2000, entre 10 anos, entre 6, 8 anos, a gente conseguiu fazer essa catalogação. Então, desse livro do Herculano Moraes, desses livros do Clodoaldo Freire, que se apresentavam a Amélia, que apresentavam a Luísa Amélia, alguns colocavam a Lili Castelo Branco, mas só não, essas obras não circulavam, como ainda não circulam, né? Então, isso hoje tem mudado um pouco. Por quê? Porque nós passamos a fazer essa pesquisa na universidade através de projetos de iniciação científica. Hoje a gente já orienta TCC sobre escritoras piauienses, contemporâneas como as do início do século XX, dissertações sobre Amélia Bevilacqua, sobre Albina Gameiro, sobre Luísa Amélia. Recentemente foi até aprovada uma dissertação de uma aluna do nosso mestrado de letras, que é a Érica Ciarline, que faz um trabalho sobre a participação da mulher na imprensa piauiense, através da escrita literária. Então, o que acontece é que sempre as mulheres escreveram, mas essas escritas estavam dormidas, estavam esquecidas, silenciadas, não existia uma visibilidade disso, né? E então, claro que a gente não vai entrar aqui na questão do sistema patriarcado, né? E a gente, por exemplo, no livro do Clodoaldo Freitas, nós temos 32 escritores, temos uma mulher. No livro do Herculano Moraes, na primeira edição, História da Literatura Piauiense, Visão da História da Literatura Piauiense, nós temos 42 homens, 3 mulheres. Então, aí a gente vem com essa antologia, depois fizemos outra antologia, e a gente vê que tem várias escritoras, então é um cenário otimista, muita gente independente, a Sérgia, a Kelma Galas, a Keula, a própria Marleide, a Olivia, e assim, a Vanessa Trajano, eu não saberia nem relacionar, porque se a gente for ver, nós temos quase 80 escritoras hoje produzindo poesia, produzindo narrativa, romances. Então, eu acho que mas não são iniciativas isoladas, mas essas escritoras que viveram, que escreveram no século XIX, que abriram o caminho para que nós hoje estivéssemos aqui estudando e lendo sobre elas precisam ainda ser resgatadas, suas obras precisam ser divulgadas e lidas, porque elas são bastante atuais. Por exemplo, a Amélia, ela foi contemporânea do Machado de Assis, ela escreve um livro chamado Angústia, que é justamente digamos assim, para falar numa linguagem mais, um tapa na cara do Machado de Assis sobre Dom Casmurro, sobre Capitu. A Teresa é uma personagem que vai além, entendeu? Então, assim, as mulheres sempre se escreveram, né? E o que acontece é que nem sempre o cânone reconhece, né? E é um cânone, não quero ser sexista aqui, mas assim, é um cânone androcêntrico, né? Uma crítica androcêntrica, né? Falocêntrica, para dizer uma palavra do jargão feminista, falocêntrica. Então, eu vejo que os estudos hoje, esse nosso trabalho na universidade, nós temos um núcleo de estudos literário piauiense, que já conseguimos. Essa obra aqui, Georgina, da Luísa Amélia, é uma obra que só existia o nome dela. E a gente resgatou essa obra 125 anos depois e publicando, fazendo eventos, os recursos, né, que a gente fazendo eventos, com outros editais da FAPEP, né? Nós fizemos antologia latino-americana de escritoras, nós fizemos recentemente uma antologia Eros das Eras, que sempre colocamos autores nacionais, internacionais e piauienses, e autoras, melhor dizendo, e autores. Então, assim, eu acho que hoje nosso cenário
comparando, se a gente for ver assim, a trajetória do século XIX e do século XX, que muitas mulheres, no máximo, conseguiram escrever em jornais, ainda uma pequena parcela. Hoje a gente tem os coletivos, Leia Mulheres e outros que têm sido assim muito, digamos, fortalecedor e no sentido de divulgar essas obras, de escrever, de produzir, mas assim, iniciativas assim autônomas, independentes, né? Mesmo a gente tendo esse grupo na universidade, mas os apoios não são tão grandes assim para a gente publicar. Recentemente nós já estamos com um projeto para publicar a obra da Amélia, mas infelizmente não fomos contemplados no CIEC, talvez não seja de interesse do Estado publicar uma escritora do nível da Amélia Bevilacqua, mas tudo bem, a gente vai tentar por outros meios, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de colocar. E também, assim, eu não só no mestrado, eu trabalhei com a Amélia, no doutorado eu continuei a trabalhar com a Amélia, continuo, e se eu que fizesse um outro doutorado, ainda teria mais o que dizer sobre ela. Eu acho que muito pouco, por tudo que ela fez para a nossa literatura, escrita por mulheres, né? Participou de revista como a Revista Lira, em Pernambuco, que era primeira revista feminina, né, e feminista do Nordeste. Então, a Luísa Amélia, qual foi a surpresa? Eu fazendo pesquisa em Portugal, encontrei nos jornais do século XIX, no Almanac Lembrança, que eu trago aqui, esse livro aqui, Georgina, não tem somente o livro, mas tem os inéditos, que foram poemas, né, da Luísa Amélia, que não constavam em Flores e Culto, que era o único livro dela que circulava, e circulava assim, axé, porque nós trouxemos do Rio de Janeiro, estava no meu poder, da Olívia, e depois chegou à academia, e foi muito boa essa iniciativa dentro desse projeto dos 100 anos da academia, ter publicado a Luísa Amélia. E me parece, eu não tive acesso ainda, mas tinha um projeto de publicar um livro da Amélia, que eu não sei como foi que ficou, eu não tive acesso ainda. Ok. Gostaria, eu não estou ouvindo. Prontinho. Ok. Zózima, professora, eu queria ler alguns dos nossos comentários que a gente está recebendo agora, ao vivo. Tá. Pode ser, professora? Pode ser. A gente está aqui recebendo, eu queria dar aqui uma boa tarde ao acadêmico Elmar Carvalho, Felipe Mendes de Oliveira. E vamos começar aqui com a pergunta do Elmar Carvalho, do acadêmico. Na sua opinião, existe uma literatura de conteúdo de fato feminino e cuja abordagem, pela delicadeza e sutileza, pode ser assim compreendido? É para responder agora? Pode ser. Pois muito bem. Eu já sabia que essa pergunta viria e me lembro muito desse livro da Marina Colasanti, quando ela diz assim, Fragatas e Terras Distantes, e ela começa falando que está cansada de responder por que nós existimos, de responder por que nós existimos, por que nós escrevemos, né? E ela diz assim, existe uma escrita feminina? Qual a diferença? Ou existe uma escrita literária, né? Mas, assim, a crítica feminista, assim como a crítica psicanalítica, a crítica sociológica, ou, digamos, crítica, ou outro ramo da crítica, né? Baseado no pensamento da Hélène Cixous e da Showalter, elas colocam que a mulher, quando escreve, é diferente, entendeu? Porque jamais, entendeu? Mesmo existindo uma escrita que possa ter um cunho, uma representação feminina, entendeu? Mas o sentir, o ser que escreve é diferente, né? Não chega, eu não vou entrar nessa questão do essencialismo, né? Porque se diz que a mulher, dentro da sociedade patriarcal, e o pensamento que se tem trabalhado durante muito tempo, que
que mulher não escreve sobre guerra, que mulher não escreve sobre sexo, não é? Que mulher não escreve sobre assuntos, digamos assim, pesados, que só são para homens. E não existe isso. Não é? A própria Luísa Amélia escreveu sobre escrava, a própria Maria Firmina escreveu sobre um livro chamado Úrsula, que transcende o que o próprio Castro Alves escreveu, entendeu? Então, a Hilda Hilster, por exemplo, então, assim, quando se sai desse lugar que a mulher deve ficar, né, que é o lugar do comportado, que é o lugar das boas maneiras, que é o lugar da flor, que é o lugar da delicadeza, da não hostilidade, né? Então, assim, a gente também não pode generalizar, tem mulheres e mulheres, por exemplo. A crítica da Raquel de Queiroz, quando Juliana disse, não, esse livro não foi a Raquel que escreveu, esse livro foi escrito por um homem, como se só o homem tivesse determinados pensamentos, entendeu? Então, assim, a mulher pode tudo, entendeu? Então, por isso que a gente coloca que essas mulheres, no século XIX, elas transgrediram justamente através da escrita, porque não era permitido. Era permitido as primeiras leituras, era permitido o terço, as orações, aprender a escrever para escrever as orações. Por exemplo, a própria Amélia Bevilacqua, quando o livro Através da Vida, a Maria da Luz, que é uma personagem, a protagonista, ela não é dado o direito dela ir para a escola. Ela aprende latim, matemática, porque a mulher não podia, não é, ter essas lições. Ela aprende de trás da porta quando o professor vem dar aula para o irmão. Então, aí a gente pergunta, será se ela sentindo isso na pele, entendeu? A escrita vai ser diferente, entendeu? As emoções são diferentes. Então, não é que a escrita tenha sexo, entendeu? Mas os pontos de vista são diferentes. Então, por isso que a gente não chegou para acabar com essa guerra, a gente hoje não chama mais de literatura feminina, literatura escrita por mulheres, literatura de autoria de mulheres, justamente por isso. Então, é diferente quando a mulher escreve. Agora, tem mulheres que tem mulheres. Professora, nós temos aqui, eu vou ler outros comentários aqui. Boa tarde, presidente Zósimo Tavares, jornalista Vanise Lemos, professora Algemira Mendes. Nós também temos a presença da acadêmica Fides Angélica. E nós também temos outra pergunta. Você poderia citar seis autoras piauienses de sua predileção, professora? Cito. Deolinda Marques, boa tarde. Eu cito, por exemplo, a própria Amélia, a Luísa Amélia, a Alvina Gameiro, a Lili Castelo Branco, a Marleide Linze, a Keula Gales. Eu vou citar, olha, eu tenho aqui 40. Aí também o poeta Elmar aí foi uma garapa, poeta Elmar. Ela cita aí 50 brincando. Ai, meu Deus! Nós vamos fazer agora, já estamos no projeto da reedição, então foi isso que nos fez, que nos provocou divulgar os escritos das mulheres, justamente porque elas escreveram no século XIX e não estavam nos compêndios, nos manuais didáticos, entendeu? Eu, por exemplo, fiz curso de letras, ninguém me falou sobre a Amélia Bevilacqua. Eu saí do curso de letras, eu vim saber quem era a Amélia depois que eu já tinha terminado o curso de letras, praticamente, e aliás, já era professora. Professora, eu vim saber da história da Amélia Bevilacqua atravessada, porque ela foi candidata à Academia Brasileira de Letras, né? E a academia recusou, porque só aceitava homem. O estatuto dizia que era brasileiros, escritores brasileiros. E a candidatura dela foi recusada por isso. Então, 1936, né? Através dessa história que eu vim tomar conhecimento da Amélia Bevilacqua. Depois, não. Mas aí, nesse aspecto, outro dia tivemos uma entrevista como essa aqui com a professora Fides Angélica, que fez um apanhado da presença das mulheres na nossa Academia Piauiense de Letras.
a professora Fitz é a secretária-geral da academia, e ela também é a subcoordenadora do núcleo feminino da academia. E tem como coordenadora a professora Nerina Castelo Branco. Então, nessa conversa nossa, foi lembrado, inclusive, que a Academia Piauiense de Letras é de vanguarda, porque a Academia Brasileira de Letras não aceitou a Amélia Bevilacqua, mas a Academia Piauiense de Letras deu uma cadeira para ela aqui no Piauí. Então, nesse aspecto, a nossa academia foi mais vanguardista do que a brasileira, que só veio aceitar uma mulher com a Raquel de Queiroz em 1977. E sobre isso eu gostaria de mostrar essa obra, essa joia rara, né, que é o livro que é a primeira, é o original, né, que a Amélia escreveu aqui, ainda com a dedicatória que ela faz para alguém, né, com a letra dela, em 1936, está aqui, e ela escreve que esse livro, ela é a Academia Brasileira de Letras, documento histórico literário, ela reuniu todo o material, que foi uma polêmica, né, foi uma celeuma assim, cultural, foi um assunto que chamou muita atenção, né? Mexeu com os medalhões da época, né? Os medalhões da literatura. Não, então, eu cito nos bastidores da minha tese, eu cito na minha tese, por exemplo, o que Humberto de Campos diz, né? Coisas terríveis, misóginas, por exemplo, ele tem uma conversa com o João Ribeiro e diz assim, João, tu vê se tu me livra disso, rapaz, porque tu sabe que eu frequento lá, muito aquele grupo amigo Clóvis lá, eu frequento muito a casa do Clóvis, e ele vai chegar na academia com aquela voz de besouro e vai querer que eu vote, então, assim, me salva. Então, assim, foi coisas ridículas isso consta lá nos diários do Humberto de Campos, que foram publicados depois da morte dele. Sobre isso, a Amélia diz assim no seu livro, é dito assim a matéria, não conseguindo ser admitida a inscrição da excelentíssima senhora Amélia de Freitas Bevilacqua, alcançou, entretanto, muito mais do que isso, pois soube que por relevo que um erro antipático que não poderá prevalecer muito tempo. Honro-me bastante ser membro da Academia Piauiense de Letras, e que também pertence à distinta escritora. Os cenáculos dos estados modelados pelo que andam nesse ponto, muito alcance da academia. Isso aqui que está na escrita arcaica ainda, tem que ser atualizado. Então, esse livro conta do Jornal do Brasil, o depoimento de quem foi a favor, de quem foi contra. Ela concorria, na verdade, à cadeira de Alfredo Pujol, né? E tem uma escritora também que era contemporânea dela, a Júlia Lopes, né, que também escrevia e que tinha grande repercussão, principalmente no livro didático, e ela também não foi para a academia, né, porque quem foi o seu marido, que não escreveu nenhuma linha, então talvez um discurso, né, o Felipe. Então, essas coisas acontecem, né, não é para acontecer, não são para acontecer, melhor dizendo. Vamos cuidar da edição deste livro aí. Vamos meio de publicá-lo. Sim, pois é. Esse livro ele é muito importante, é um documento histórico e assim, o bichinho tá aqui, ó, eu falo bichinho porque é uma joia rara. As folhinhas já estão todas. Enfim, é isso. Nós estamos já finalmente, não é isso, Vanise? Você tem mais alguma introdução? Ligar o microfone. Nós temos aí o tempinho está curto, professora, mas é um assunto delicioso para mim, eu adoro esse assunto, eu acho que a gente está precisando colocar mais. Sobre a Luísa Amélia, que é outro ponto, né, interessante, porque, como eu falei, que esse material que foi publicado da Luísa Amélia, inédito, eu consegui em 2005, e só foi publicado agora em 2018, porque eu estava esperando essa obra aparecer, né? Georgina, que ela estava perdida, né? E o Daniel, que foi um orientando meu na época, ele faz então um trabalho belíssimo sobre a história da literatura piauiense, é um trabalho assim de peso mesmo, e ele em contato com
como sebo, não é? Ele conseguiu, e aí a gente publicou esse livro, Jorginho. Então, só a partir disso foi que eu acrescentei os inéditos, porque eu teria que esse livro aparecer para saber se realmente que eu consultei Flores e Culta. Então, assim, é um material que a gente vem fazendo, é uma arqueologia mesmo do saber, na concepção Foucaultiana, né? Porque a gente vem, assim, fazendo um rastro, né? E não só de escritora, mas, assim, por exemplo, esse livro aqui, Flores e Culta Noite, que foi também publicado pela Academia do Licurgo de Paiva, foi um livro também que nós descobrimos nesse projeto, né, que nós temos na UESP, de pesquisar escritoras e escritoras em jornais. Então, a gente trabalha desde da iniciação científica, na graduação, TCCs, a dissertação no mestrado e, quiçá, doutorado. Né? Mas o importante é que... Professora, nós vamos... Sim, Vanessa. Nosso tempo encerrou, Zózimo. Eu fiquei aqui como despertador de você. Eu fiquei como despertador de lembrar aí, passamos o tempo, professora. Então, a gente volta em outro momento para continuar. Ok, tudo bem. Eu que agradeço, então, espero que a gente tenha conseguido passar o recado, não é? E aí, agora é só isso, né? Tchim. Sim. Obrigada pela oportunidade. Nosso agradecimento especial aí, professora Algemira Mendes, pela presença e também a você pela audiência e também pela participação. Esse programa fica gravado nos canais da TV Na Estante, da Academia Piauiense de Letras, para ser revisto e compartilhado. Muito obrigada. Até quinta. Tchau. Obrigada. Vamos conversar. Ai, Deus.